E se eu te dissesse que talvez você possa estar assistindo a série Clone Wars de maneira errada sem se dar conta? Mas fica tranquilo que a culpa não é sua. Quer entender tudo isso? Fica comigo. Então, galera, não quero ditar regra nem nada do tipo, mas por que eu estou falando que você pode estar assistindo talvez Clone Wars da maneira errada? É que a gente foi meio que induzido, né? A gente foi induzido, é induzido a assistir as coisas na ordem do lançamento, né? Geralmente quando é uma série, geralmente a gente assiste na ordem do lançamento porque a gente não se dá conta de que essa ordem de lançamento não é uma ordem tão certa assim, né? E como tá vindo uma galera nova, muito proveniente da série e das sequels, nas sequels nem tanto, mas do The Mandalorian muito mais, tá vindo uma galera nova assim, que é legal porque revitaliza a franquia. E a galera tá meio perdida, então ela quer consumir, né, essa galera nova quer consumir mais coisas de Star Wars. E vai se deparar com Clone Wars, né, que é uma das melhores séries de Star Wars de todos os tempos. Acho que ela consegue ser melhor que Rebels, né? E perguntar por onde eu começo a assistir. Todo mundo fala, ó, começa pelo filme do Clone Wars, porque é lá que mostra como surgiu a Ahsoka e tudo mais e tal, né? Só que se a gente pegar para ver todo mundo que já viu, a gente vai ver que a série Clone Wars ela parece uma coxa de retalho. Já percebeu? Já parou para analisar isso? Que ela parece uma coxa de retalho? E é, sabe? E quando a gente fica vendo assim, dessa maneira, na ordem de lançamento dos episódios, a gente vê que tem episódio assim que você, assim, nem presta muita atenção. Porque Clone Wars não foi lançado de maneira cronológica, sabe? E eu assisti de maneira cronológica e a experiência é outra, é muito melhor. Mas por que Clone Wars é dessa maneira, né? E a gente foi induzido, né? Todo mundo que viu e não viu ainda na maneira cronológica tá vendo de uma maneira não tão gratificante assim. Isso é na minha opinião, porque não foi tão gratificante quanto ver na ordem cronológica. Então o que acontece? Por que aconteceu isso? Porque os episódios estavam sendo feitos para realmente ser a série, né? E quem estava fazendo ali de frente era o Dave Filoni. E só que conforme estava, né, no andamento assim da produção, o George Lucas viu aquilo e achou aquilo magnífico. E falou assim, não, isso tem que ir para o cinema. Só que eles não estavam prontos. E como todo mundo sabe, e o Dave Filoni também sabia, e ainda sabe, né, como a gente vê no The Mandalorian, que uma série ela demora um pouco para engrenar. Só que ele tinha essa leva de episódios que virou o filme e o George Lucas falou assim, quero isso no cinema, vai. Aí o pessoal, não, mas não está pronto ainda. Aí o George Lucas, não importa, fecha aí com o que você tem e vamos lançar como filme. Resultado, foi o pior filme de crítica, tanto de crítico quanto de audiência, quanto de fã, né? Se você pegar lá, eu acho que é o pior filme de Star Wars lá no Rotten Tomatoes. Se você pegar lá o ranking dele, acho que é o pior, sem sombra de dúvidas. Justamente por quê? Porque foi um compilado de episódios para a série que foi posto às pressas para ser como filme. Só que realmente o filme, ele é o começo, ele é o início. Ele está na parte inicial cronologicamente, mas ele não é o episódio 1, tá? De onde eu tirei isso? Eu achei um site gringo que reorganizou os episódios de maneira cronológica, já contemplando a última temporada de Clone Wars, a 7ª temporada. E eu resolvi trazer aqui para o canal. Então, na descrição desse vídeo, tem o link para esse site gringo que fala de Star Wars e a lista dos episódios em ordem cronológica. Isso aí, galera, em ordem cronológica. E eu me dei ao trabalho de pegar, né, porque está no site gringo, então de pegar e colocar o nome em português de todos os episódios também em ordem cronológica. Mas eu não fiz a tradução literal, eu coloquei os nomes dos episódios conforme está lá no Disney Plus. Então, para você que já viu Clone Wars, eu te convido a ver de novo dessa maneira cronológica, como está
aqui na descrição. Você vai lá, vê qual é o primeiro episódio, esse aqui, vou lá no Disney Plus e ver, e assiste na maneira cronológica que você vai ver que a sua experiência vai mudar. E para quem não viu, eu sugiro que veja na maneira cronológica, conforme está aí na descrição, tá? E na descrição tem uns pontos que eu quero falar aqui para vocês entenderem, né? Então aqui na descrição tem 4 colunas, né? Uma coluna tá com hashtag, né? Então tem hashtag 1, hashtag 2, 3, 4 e vai embora. Numa outra coluna tem assim números em centenas, né? Então tem 100 e pouco, 200 e pouco, 300 e pouco, 400 e pouco e por aí vai. E tem uma outra coluna com os nomes todos dos episódios em inglês e uma outra com os nomes em português, tá? Vou explicar aqui ali. Os números que estão com hashtag na frente, eles correspondem à ordem cronológica dos episódios. Então, hashtag 1 é o episódio 1 dentro da cronologia. O hashtag 2 é o episódio 2 dentro da cronologia e por aí vai. Os números que estão lá por centena, eles correspondem à temporada e o episódio daquela mesma temporada. Por exemplo, o primeiro episódio está lá, hashtag 1, é o episódio 216, ou seja, quer dizer o seguinte, que é o episódio 16 da segunda temporada. Então, as centenas, elas serão as temporadas e as dezenas, os episódios, beleza? Então, no hashtag 1, vai ter na coluna seguinte, vai ter 216, para você poder ir lá e achar lá na Disney Plus. O hashtag 2 é o episódio 116 e o hashtag 3 é o filme, né? Como eu disse, o filme era um compilado de episódios. Então, tem 2 episódios que estão na frente, sendo que o primeiro episódio da cronologia é o episódio 16º da segunda temporada. Olha só que loucura. O episódio 0, o episódio inicial de toda a série na cronologia, é um episódio que está lá pro meio da segunda temporada. Olha que loucura, que coxa de retalho. Vai lá na segunda temporada, lá no 16, para ver o primeiro. Depois você volta na primeira temporada, vai lá no 16 para ver o segundo cronológico. E por aí vai, tá? E aí a lista tá toda assim, né? Então, voltando a falar. Na primeira coluna vai estar lá hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 e vai embora. Vai ter uma segunda coluna, onde vai ter vários números em centenas. Então, vai começar no 216, 301, 304. Fica aleatório, mas é para você saber qual é a temporada e qual é o episódio. Na terceira coluna, nós temos todos os nomes em inglês. E na quarta coluna, nós vamos ter todos os nomes em português, beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero ter esclarecido aí para vocês que Clone Wars não tá na maneira cronológica certinho. E vou te falar uma coisa, da maneira cronológica, assistindo da maneira cronológica é uma experiência assim imprescindível. Você não fica mais vendo episódios com o celular na mão. Você começa a prestar atenção porque eles vão se conectando, sabe? Não fica aquela coxa de retalho, aquele quebra-cabeça com as peças todas espalhadas, né? O quebra-cabeça fica mais montadinho, mais bonitinho. Eu achei melhor, né? Tá certo que tipo assim, cada um tem um gosto. Se você quiser continuar vendo da maneira como você sempre viu, na ordem de lançamento, perfeito também. Se está sendo divertido para você, é uma experiência gratificante, continua. Mas se você se permitir, dar uma chance, vê na maneira cronológica, conforme está aqui na descrição, que você vai ver que a experiência é muito melhor. Eu achei muito melhor ver na maneira cronológica do que quando eu vi a primeira vez, assim, na maneira de na ordem de lançamento, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham realmente gostado da minha sugestão aí para vocês assistirem Clone Wars. E aí lembrando que tá na chance de maratonar, porque no dia 4 de maio, dia de Star Wars, vai estrear a série animada Bad Batch, que é Os Malfeitos, né, como foi traduzido aqui para o Brasil, que é sobre um esquadrão, né, que esse esquadrão é os Malfeitos, que aparece em Clone Wars. Então você maratona Clone Wars e já chega para a série dos Malfeitos já com tudo contextualizado, tudo bonitinho, já sabendo quem eles são, o que eles fazem, onde eles apareceram, para você poder ter uma experiência melhor
do que ficar a ver o primeiro episódio e não entender muita coisa, aí vai ter que correr para assistir toda a série para depois rever o episódio para você poder entender. Então aproveita agora, que agora tá molezinha para assistir, ainda mais na ordem cronológica. Então foi isso aí, galera. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Foi muito bom ter sua companhia aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo e que a Força Nerd esteja com vocês.